querido ouvinte, você está aí conosco, em sintonia com Cristo, agora no 104.9, aqui no programa do FN Central Capuã, da nossa rádio aqui comunitária. Eu quero convidar você agora, querido ouvinte, para refletir conosco na Palavra de Deus, uma meditação que será trazida pelo pastor Márcio Mariano. Então fique atento agora conosco aqui, não saia daí e continuaremos logo mais com outras canções aqui, esperando sua participação também. Deus abençoe. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 22. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 22, diz assim a palavra de Deus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece aos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honrar teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar a Tua Palavra. Nós assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Certo homem de posição. Mateus e Marcos contam esta mesma história. Só Lucas chama o interrogador de homem de posição. Se ele era um jovem, provavelmente era um jovem demais para ocupar um lugar no sinédrio, mas podia pertencer. A este homem provavelmente tinha problemas para encarar a vida. Era um rapaz de família, tinha um conhecimento da lei, mas não conhecia a respeito da vida eterna. Em suas interrogações ao mestre, ele comete alguns erros. E vejamos na palavra de Deus alguns erros ao indagar o mestre. Versículo 18, bom mestre. Já no versículo 19, Jesus disse: Por que me chama de bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. O adjetivo tem o sentido de bondade moral, nobreza de caráter. Ele achava que chamando Jesus desta forma, Jesus iria arrumar um lugarzinho ou dando ali a vida eterna no céu. Mas não é desta forma que o mestre nos aceita. Há muitas pessoas que têm esses mesmos pensamentos, por acharem que conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ir à igreja, não falar palavrão, dar esmolas, estar com as contas em dias, Deus vai me conceder a vida eterna. Quem pensa dessa forma está completamente enganado. Fazendo assim essas coisas, não possibilita o direito de herdar a vida eterna. Achar só porque conhece a Bíblia e que Jesus é bom, teremos a nossa entrada no céu e herdaremos a vida eterna. Os que pensam desta forma estão cometendo um grande erro, semelhante ao jovem rico, achando que guardando a lei
vai lhe trazer benefícios eternos. A Bíblia é clara em nos dizer que somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras que fazemos ou praticamos. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Somente pela fé em Cristo que nós seremos salvos. Somente pela fé em Cristo que nós entraremos no céu e herdaremos a vida eterna. Em segundo lugar, versículo 18, parte B. O que farei para ter a vida eterna? Este homem queria resolver os seus problemas individuais. Estava tentando salvar a si próprio e não priorizando a sua vida após a morte. Sua prioridade era as coisas deste mundo. E uma delas seria as suas riquezas. Algo que lhe estava prendendo, impedindo de priorizar a sua vida após a morte. Jesus disse em sua palavra, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. No mundo, há várias religiões que se diz ser a verdadeira. E dentre essas religiões, qual de fato é a verdadeira? A Bíblia diz que a verdadeira religião vem de um coração puro e honesto. Isaías capítulo 29, versículo 13. Deus vê o que se passa no seu coração. Ele não pode ser enganado. Ele sabe se você serve de forma ritual ou hipócrita. A única adoração que ele recebe é que vem de um amor sincero por ele e por seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus também nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião são aqueles que visitam os órfãos, as viúvas. E esta não é uma definição de religião, mas a declaração do que é melhor do que os atos de adoração. Todas as religiões se diz ser a melhor e nenhuma delas leva ao céu. Nenhuma delas me dá o direito de ter a vida eterna. Versículo 20. Saber os mandamentos. Declarar os mandamentos. Os judeus, desde criança, já tinham essa prática de decorar. E na época da lei havia mais de 600 itens da lei. Caso uma pessoa quebrasse um mandamento, a pessoa estaria condenada ou perdia todos os outros demais benefícios. Ninguém tinha como cumprir toda a lei. Os doutores da lei criavam leis, colocavam sobre as pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. Foi no caso desse jovem. A lei não salva ninguém. Ser muito religioso é ter a visão de hipocrisia. É você querer ser aquilo que não é, pregar aquilo que não vive. Não seja um religioso. Praticar o que Deus não mandou. Não imiteis a eles. Eles procuravam, ou melhor, preocupavam com o seu exterior e esqueciam do seu interior. Nós devemos orar sim pelas nossas autoridades, mas não imitamos o que eles fazem. Você sabe quando você está virando um religioso? É quando você está preocupado com o arranjo da igreja, com o coral e com a roupa do pastor, do que a pregação. Você sabe quando você está virando um religioso? É quando você passa mais tempo na frente do espelho, antes do culto, do que se preparando espiritualmente
para participar do culto. Você sabe quando você está virando um religioso? É quando você não consegue aturar os erros dos outros, contudo, muito tolerantes com os seus e dos seus familiares. Você sabe quando você está virando um religioso? É quando você participa de todas as atividades da igreja e não tem mais tempo para a sua família e para estar a sós com Deus. Você sabe quando você está virando um religioso? É quando você é zeloso para dar o dízimo, mas trata mal seus empregados e não perdoa quem lhe ofende e não pratica misericórdia com os pobres. Você sabe quando você está virando um religioso? É quando a sua vida cristã gira em torno desses elementos da igreja, que, embora legítimo, eles não são essenciais. Eu, principalmente, corro risco quando penso no púlpito, na pregação, quando penso no ministério pastoral, no título de pastor, missionário. Peço que Deus me livre dessas coisas, porque eu não posso girar a minha vida cristã, meu ministério em torno disso. Eu creio que vocês entendem o que eu quero dizer. Quando a minha vida gira em torno dessas coisas, eu perco o foco das coisas essenciais. Eu perco o foco das coisas espirituais e principalmente da vida eterna. E foi isso que aconteceu com este homem. Se prendeu nas coisas materiais, perdendo o foco das coisas essenciais, a vida eterna. Que não sejamos como esse jovem, praticando as coisas que achamos que são essenciais e perdemos o foco das coisas espirituais. Que Deus, nosso Senhor, aplique a sua palavra em nossos corações.